Boa noite, igreja. Boa noite, graça e paz. É muito bom nós estarmos mais uma vez aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus maravilhoso e grandioso que tem estado presente em nossas vidas dia após dia. Portanto, que nós nos sintamos já com esse sentido de adoração, de estarmos aqui simplesmente para louvar e adorar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Convido nosso irmão Osni para que faça essa oração de adoração nesse momento. Amém. Façamos todos juntos a leitura do Salmo 46, 1 e 3 e também do 7 e 8. Todos juntos em uma só voz. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Por isso que a gente possa proclamar neste momento que só existe um Deus ao qual merece todo o nosso louvor e toda a nossa glorificação. Por isso, fiquemos todos em pé para louvarmos a esse Deus maravilhoso e tremendo que tem abençoado nossa vida constantemente. Somente a Deus, somente Deus.
somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. A igreja pode se sentar. Neste momento nós estaremos nos colocando diante da presença de Deus, todos juntos, confessando o nosso pecado, confessando aquilo que temos feito longe da igreja, achando que Deus não pode ver, achando que Deus não pode perceber. Portanto, se coloque, se proste, se quebrante diante desse Deus que está aqui hoje para entregar a misericórdia, o perdão para a igreja que clama em verdade. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, eu nada. Eu perdido estou sem ti, perdido. Este é o meu respirar,
Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Santo e eterno Deus, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é essencial na nossa vida, ó Pai. Nós não necessitamos de nada mais além do que a Tua presença, além do Teu amor, além da reconciliação contigo, ó Pai. Nós sabemos que o nosso pecado, ó Pai, nos fez inimigos de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus, nos torna inimigo do Deus que é justo, que é perfeito, que não pode conviver com iniquidade, com pecado, com falsidade. E a nossa vida, Senhor, é repleta de todas essas coisas, ó Pai. Nós reconhecemos aqui, ó Pai, a nossa completa incapacidade diante de Ti, ó Pai, a nossa completa incapacidade de Te agradar com os nossos atos, ó Pai. Mas nós somos eternamente gratos, porque recebemos a mensagem da salvação, o Evangelho, a palavra de Deus que desce do céu de libertação a todo aquele que crê que Jesus Cristo, o Deus encarnado, o próprio Deus, deu a sua vida por nós, deu a sua vida por nós pecadores, para que nós pudéssemos novamente sermos considerados justos e irrepreensíveis diante do Pai. Reconhecemos que tudo vem de Ti, ó Pai. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem somos nós? Somos apenas seres humanos, criaturas. Assim como todas as coisas que o Senhor criou, nós também fomos criados por Ti, ó Pai. E por isso somos tão comuns, ó Pai, tão simples, tão insignificantes. Porque da mesma forma como o Senhor nos criou, o Senhor pode tirar da face da terra a nossa existência, ó Pai. Mas o Senhor colocou em nós, ó Pai, um valor tão grande, mas um valor tão grande, quando o Senhor entregou a vida do Teu Filho, quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós, ó Pai. Nós que éramos completamente sem valor, nós que éramos completamente descartáveis, tomamos, Senhor, um valor colocado por Ti, imensurável, um valor esse que ninguém pode distinguir o tamanho, ó Pai, porque é o valor da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o valor que Deus nos deu.
Diante disso nós só temos, Senhor, a te agradecer, ó Pai. Diante disso nós só temos a nos humilhar, a nos apresentar como sacrifícios vivos diante de Ti, ó Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão, ó Pai, porque mesmo sendo nova criatura, participando da morte de Cristo e da sua ressurreição, por vezes o nosso velho homem ainda vem nos levar para caminhos que deixam a Deus triste, deixam o Espírito Santo que faz morada em nós triste, e que aos poucos vai apagando a ação desse Espírito que faz morada em nós. Por isso, Senhor, nós queremos pedir perdão, nós queremos voltar a Ti, nós queremos retornar aos Teus caminhos, para que o Teu Espírito reine soberanamente na nossa vida, para que Ele dirija, acima de qualquer outra coisa, o nosso agir e o nosso pensar. Esse é o nosso pedido, Senhor, e essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se colocar em pé? Neste momento você poderá se chegar aqui à frente, você que veio preparado com seus dízimos e ofertas, e entregar o pouco pelo muito que Deus tem feito, entregar uma pequena parte daquilo que não pertence a nós, mas pertence totalmente a Deus. Portanto, você que veio preparado tem a oportunidade de chegar ao Casa Fulasto e depositar os seus dízimos e ofertas. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio e perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perdição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio e perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição.
poderoso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, não me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, Jesus, Jesus. Pai Celestial, te agradecemos por tudo que nos entregas, por este momento maravilloso de poder te adorar con nuestras voces, poder estar reunidos en esta tua igreja y ter tudo que precisamos, Pai. Agora suplicamos que o Espíritu Santo nos guíe y nos entregue sabedoria para entender tua palavra. En nome de Jesús. Amén. Pueden sentar. Graça e paz, amada igreja. A semana passada estava em Manaus. Imaginem, estava quase 4 horas de viagem de avião de aqui, longe. E fui muito bem recebido, muito bem acolhido, juntamente com Elaine. Fomos convidados pelas igrejas de Manaus para falar sobre a palavra de Deus. Foi uma experiência muito maravilhosa. Desde a quinta-feira já falei para um grupo de casais. Na sexta teve culto, também participamos. E no sábado, o dia todo foi a atividade que era treinamento para os líderes. Então foi um tempo maravilhoso. Sei que aqui esteve o reverendo Daniel. Ele é ministro também de nosso presbitério e atualmente pastoreia a IPI da Vila Sônia. Já faz um bom tempo que eu tinha convidado a ele e ele sempre tinha outros compromissos, mas finalmente conseguiu esta vez aceitar nosso convite e sei que ele trouxe uma mensagem muito abençoadora. Graças a Deus pelo que ele pode também falar para todos nós. Durante a semana, nos grupos de vida, conversamos mais um pouco sobre o que ele tinha pregado. Então, estou muito agradecido por esse tempo também em Manaus. Um tempo onde percebi a necessidade também da igreja lá em Manaus, a necessidade da palavra de Deus. Algo que estou enxergando cada vez mais e mais por todo lugar. As igrejas cada vez mais e mais, infelizmente, essa é a tristeza, ficam longe da palavra. A palavra de Deus não está sendo estudada, a palavra de Deus não está sendo muito menos aplicada no seu dia a dia. E aí estamos ficando cada vez mais longe daquilo que Deus nos chamou para o propósito de ser luz do mundo. Por isso que precisamos cada vez mais e mais ficar alerta a esta situação. A palavra de Deus está saindo das nossas igrejas, está saindo da vida dos cristãos, que é o mais triste de tudo. E precisamos, não esperemos chegar a situações extremas. Pelo contrário, podemos já desde agora poder mudar essa situação. Por isso que hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem. Hoje também estaremos celebrando a Santa Ceia
uma mensagem que leva por título Coragem para mudar. Coragem para mudar. Precisamos de ter coragem para mudar. Lá mesmo em Manaus, no momento começamos a conversar com alguns líderes, em um momento mais informal, e aí começaram alguns deles a argumentar, outros já mais optimistas, falavam, sim, é possível fazer algumas atividades, alguns projetos mais desafiadores, e sempre tinha um pequeno grupo aí que falava, não, olha, com cuidado, não é assim, as coisas não se realizam assim. Dentro dessa visão meia pessimista, até de um modo mais extremo, um irmão, um pastor falou assim, mas na Bíblia o que vemos é que o projeto de Deus se faz com coragem, missões se faz com coragem. Só é ver a história de Paulo, e hoje, inclusive pela manhã, estudamos o livro de Gálatas, o segundo capítulo, e vemos Paulo claramente com coragem de falar aquilo que se tem que falar, quem seja a situação. Inclusive foi comentado, aí foi ensinado, muito bom pelo Gustavo, sobre que ele não teve problema de enfrentar a outro apóstolo, neste caso de Pedro. Coragem para mudar, e isso que precisamos, coragem. Que o que está faltando? A minha pergunta, se temos tudo, temos a palavra, temos liberdade para levar o evangelho, temos quantos recursos, o que nos está faltando é coragem, porque temos o Espírito Santo também, temos a sabedoria que vem de Deus. Por isso que, mais uma vez, coragem é o título de hoje, coragem para mudar. E dentro dessa mesma ideia de coragem, faz aproximadamente um mês, já faz ou menos um mês aproximadamente, eu gosto de ler cedo, quando acordo, gosto de ler alguns jornais pela internet. E um dos jornais que leio é também um jornal conhecido lá no meu país, pelo menos para ter uma ideia de algumas notícias. E nesse dia, quando abri a página desse jornal do meu país, me chamou a atenção uma notícia. E a notícia era que tinha falecido um ator muito conhecido lá no meu país, um ator. E ele me chamou a atenção, eu falei assim, nossa, morreu ele, e a foto saía novos, 56 anos. 56 anos morreu este ator. E eu falo que é muito conhecido porque ele era muito carismático. Então, por isso que me chamou a atenção, ele, volto a dizer, meu país é muito conhecido, faleceu de 56 anos. Aí quis ler um pouco mais a notícia, por quê? De que morreu? E saiu, morreu de câncer no pulmão. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça, pensei, deve ser cigarro. Mas, não posso dizer, afirmar, a notícia não falava disso, a notícia só informou. Ele morreu de câncer no pulmão. Bom, daí me chamou a atenção, pesquisei em outro lugar, um pouco mais, e aí sim falou o motivo pelo qual ele teve, obviamente, câncer no pulmão, e foi que ele fumava muito. Então, constatou o vício do cigarro. Fala que a notícia falava que ele, desde muito novo, começou a fumar e gostava. Já na idade de 28, 29 anos aproximadamente, ele fumava 3 maços de cigarros, 3 pacotes de cigarro por dia. Ele estava viciado no cigarro. Viciado. E era tal o ponto do cigarro que controlava, falavam outros atores que o conheciam, que enquanto gravava, ele parava de fumar, mas terminava o momento de gravação dele, saía rapidinho para fumar um novo cigarro. Bom, o assunto está, e essa foi a notícia que me impressionou, é que ele já com 30 e poucos anos teve câncer, manifestou o câncer. E então procuraram, fez todo um tratamento e até nesse momento ele foi curado entre aspas. Controlaram o câncer com 30 e poucos anos. Aí, óbvio, eu acho que todos nós pensaríamos a mesma coisa. Foi uma advertência. Então, se você já teve câncer com 30 e poucos anos e conseguiu controlar a doença, então pare de fumar. Não seria óbvio? Mas eu pesquisei e ele não parou de fumar. Ele continuou fumando. Não fumava talvez 3 pacotes, 3 maços. Fumava um pouco menos. Mas o assunto é que ele continuou fumando.
E finalmente, aos 50 e poucos anos, já um pouco mais, 50 anos, de novo o câncer veio, só que esta vez o levou com 56 anos. Então perceba, eu fiquei pensando, o que faltou a este homem para mudar do vício? Coragem, coragem, pensei. Porque se ele mesmo vivenciava essa situação de doença, ele mesmo sentia no seu próprio corpo toda a destruição do que produzia o cigarro, ainda assim não deixou o cigarro. Por quê? Então fiquei com essa questão dessa notícia. E aí pesquisei mais um pouco na internet. A internet é fabulosa porque ela nos traz muita informação. E tem um pequeno vídeo, inclusive pensei em projetar, mas o vídeo está em espanhol e aí teria que traduzir tudo. Mas então eu vou narrar só uma situação do vídeo. Já nesta segunda etapa da vida dele, poucos meses antes de morrer, este ator, fizeram uma entrevista na televisão. E na entrevista perguntam a ele, você está com câncer de pulmão? Sim, estou com câncer de pulmão. E obviamente a entrevista foi, e sempre fazem a pergunta que usualmente fazem quando alguém está com uma doença desse tipo. E a pergunta que fez jornalista, fez para ele, perguntou, você tem medo de morrer? E ele respondeu, não tenho medo de morrer. E ele ficou olhando para a câmera e falou uma frase que foi a que me marcou. Falou o seguinte, eu não tenho medo de morrer. O que tenho medo é de deixar de fumar. Essa é a resposta que deu. E eu gostaria de projetar, mas está em espanhol. Não tenho medo de morrer, mas tenho medo de deixar o cigarro. Tenho medo de deixar de fumar. Aí eu fiquei pensando, como pode alguém viver nesse nível? Imaginem, agora um pode explicar, todos nós podemos explicar, pastor, é um vício, o vício domina. Perfeito, concordo com vocês, mas a tal ponto que ele mesmo saber que o cigarro estava levando à destruição, à morte, e ainda assim não deixar ele abandonar. Ele fala, tenho medo de deixar de fumar. E finalmente morreu com 56 anos. Aí a pergunta, mais uma vez, que faltou? Coragem para mudar. Agora vocês podem dizer, pastor, mas olha, é vício, é diferente. Não sei, eu acredito que um vício é um hábito. Nós também, talvez não temos esse tipo de vício, de cigarro, do álcool, de uma droga. Mas temos outro tipo de hábitos. E eu acredito que também, do mesmo modo, os hábitos nos dominam, hábitos errados, nos dominam a tal ponto que não temos coragem de abandonar esses hábitos. Então, o que está faltando? O que está faltando para mudar hábitos em nossa vida? Mais uma vez, o que está faltando é coragem. Por isso que vou pedir que abram sua Bíblia em Atos 19. Hoje não vou projetar. Vocês vão abrir suas Bíblias em Atos capítulo 19. Um texto que nos mostra de coragem para mudar. Coragem que sim tiveram para mudar. Atos 19 nos vai narrar uma situação que acontece na cidade de Éfeso. Éfeso é uma antiga cidade, onde havia muito um culto pagão para uma deusa. Esta deusa se chamava Diana. E a deusa Diana tinha todo um formato de adoração. O ponto está que dentro desse formato de adoração, esse sistema de adoração dentro da cidade, existia toda uma religião pagã, onde havia pessoas que praticavam artes mágicas, adivinhavam, ou todo tipo de coisas vinculadas com a magia. Então teve um grupo dentro dessa cidade de Éfeso, um grupo de pessoas que trabalhavam com bruxaria, que se converteu ao cristianismo. Ouviu a mensagem do evangelho e se converteu ao cristianismo. Então vamos lá, o que fizeram eles após se converter, após ter convertido, após receber Cristo Jesus como seu único Deus e Salvador? Atos capítulo 19, versículo 19, nos informa isso. E 20 também, mas vamos primeiro com o 19. Também muitos,
dos que praticavam artes mágicas, ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Percebam, talvez em suas Bíblias não saia 50.000 moedas de prata, saia outra moeda, o nome de uma moeda antiga, mas é a mesma ideia. Então, estas pessoas que praticavam bruxaria, eles tinham uma série de livros. Lembrem que livro naquela época não era algo barato, era extremamente caro. Os livros não se produziam como hoje nós produzimos em grande quantidade, sobretudo os livros eram escritos. E então, estas pessoas que trabalhavam em questões mágicas de todo tipo, usavam seus livros para hacer consultas, sei lá, aos falsos deuses. Mas quando eles falaram, olha, agora eu sou cristão, agora sou filho de Deus, eu já não posso praticar esse tipo já não posso trabalhar naquilo, eu já não posso praticar esse tipo de artes mágicas, já não posso ser bruxo, já não posso ser um tipo que vive disso. Então, como mostra que de fato tinha mudado, e que Cristo Jesus estava no seu coração, e que o Espírito Santo dominava a sua vida, eles pegaram os livros, o levaram e os queimaram. Queimaram seus livros. O ponto está que ele diz assim que os livros, o valor estimado era de 50.000 moedas de prata. Hoje, em nossa época, usando o valor de nossa época, esses livros estavam valorizados em 35.000 reais. Quem queimaria 35.000 reais? Quem queimaria? A primeira coisa que eu acho que muitos cristãos, se fossem bruxos e tivessem essa oportunidade, falariam, bom, eu não vou queimar, vou vender no sebo, porque quem sabe o sebo me dá um pouquinho de dinheiro. Mas aqui estes bruxos cristãos que mudaram, que se transformaram em filhos de Deus, eles sim tiveram coragem de mudar. Coragem de mudar e coragem de mudar totalmente. Falaram, não, o problema não é só vender um livro para o outro. A questão é que esses livros são errados, falam de bruxaria, falam de deuses falsos, e então eu sim vou mudar. Por amor a Deus, por amor a Jesus, e os queimarei. E de fato os queimaram. Queimaram livros no valor de 35.000 reais. Aí me lembro dessa situação do início que eu falei desse actor. Eu tenho medo de parar de fumar. Se estes cristãos tiveram coragem de queimar livros valorizados em 35.000 reais, por que esse outro actor, obviamente ele não era cristão, não tinha coragem de deixar seu cigarro, sabendo que o cigarro levava à morte? Então, este texto nos está narrando algo. Se Cristo Jesus está em nossa vida, se de fato Ele veio habitar em nós, imediatamente isso nos levará à mudança. Não é que eu devo mudar para ser salvo. Lembrem, não é essa a situação. Porque eu já sou salvo, porque eu sou cristão, porque sou filho de Deus, mudarei. E mudarei para agradar a Deus. Procurarei fazer aquilo que agrada a Deus. Procurarei ser conforme Cristo Jesus. Agora, talvez vocês falem assim, pastor, eu não tenho uma situação igual. Eu não vivo uma situação igual como tipo bruxaria ou algum vício, seja cigarro, drogas. Talvez você não esteja vivendo uma situação assim extrema para dizer como vou mudar. Mas aí eu vou dar outro exemplo para poder entender quão importante é mudar mesmo. E que isso está vinculado em nosso dia a dia. Faz muito tempo, quando inclusive eu cheguei no Brasil, eu fui trabalhar no meu segundo, terceiro ano, fui trabalhar numa igreja em Sorocaba. Lá em Sorocaba tinha vários irmãos, inclusive eu conhecia uma irmã muito piedosa, muito piedosa, uma irmã muito, gostava muito dela, uma pessoa que procurava a Deus, ela e seu marido, os dois, um casal bem piedoso, procuravam viver o Evangelho de Cristo. A única questão que eu percebi, e não somente de ela, sino era uma característica da igreja, é que eles não tinham muito conhecimento bíblico. Ou seja, eles até talvez erravam por desconhecer a Bíblia. E o trabalho que ela tinha, esta irmã, ela era advogada.
ela era advogada. Nisso trabalhava. Um dia ela veio me fazer uma consulta. E ela falou assim: César, eu quero agradar a Deus com meu trabalho. Eu entendo que Deus me chamou para servir com meu trabalho. Por isso que eu tenho usado meu trabalho como advogada para ajudar pessoas. E eu falei: que bom mesmo que você consegue ajudar pessoas com seu trabalho. Em que consiste sua ajuda? Meu trabalho consiste em que eu agilizo tudo no processo de divórcio das pessoas. As pessoas vêm, casais vêm que querem se divorciar, eu cobro bem pouquinho de dinheiro e agilizo e sai rapidinho o divórcio. E eu entendo que Deus me está usando nesse ministério. Vocês que acham? Vocês que acham? E ele acreditava que Deus estava usando, porque ela me falou o seguinte: olha, tem muito advogado que gosta de enrolar a seus clientes, e sobretudo na questão de divórcio, porque o casal se quer divorciar, ele cobra mais, meio que enrola aí na situação para cobrar mais, e finalmente não pega assim essa questão da fraqueza, que querem já sair rapidamente da situação do matrimônio. E ele falou: não, eu faço tudo o contrário, eu cobro baratinho e agilizo rapidinho. Inclusive ele era muito conhecido em Sorocaba. Tinha cliente cristão, casal crente entre aspas, que procuravam a ela. E ela, sua especialidade era divórcio. Fazia divórcio, mas na hora. A pergunta que eu faço, e que também me fez para mim: está certo? Ele está usando a sua profissão para agradar a Deus? Aí eu fiquei olhando, ela me perguntou: está certo? Eu acho que está certo. Eu não estou enganando as pessoas, ajudando. Aí eu fiquei pensando e graças a Deus que nesse momento Deus me entregou uma resposta. Falei assim: você acha mesmo que Deus deseja que esses casais se divorciem? Esse é o propósito que você acha que Deus deseja que esses casais que chegam no teu escritório se divorciem? Ela ficou em dúvida, falou: não sei. Então por que você agiliza o divórcio? Aí eu fiquei pensando e falei para ela: não será tudo o oposto? Não será que Deus justamente te envia esses casais com problemas no matrimônio para que você os ajude a reconciliar? Não seria isso o certo? Não seria o certo que justamente eles te procuram casais já desestruturados? Justamente você poderia ajudar esses casais para o reconciliar e continuar firme no matrimônio? Aí ela falou: pois eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Então, aí eu falei: bom, vamos lá. Eu acho que biblicamente eu entendo que Deus cria um matrimônio e, como vocês sabem, é até que a morte os separe. É o que Deus fala. E então, se nenhum seja o marido, a esposa, não morreu, então por que precisam se divorciar? Agora, segunda questão, eu falei, mais uma questão. Pensa no matrimônio como algo verdadeiramente que Deus deseja, uma união espiritual, uma aliança muito firme. Bom, concluindo, ela decidiu, com coragem para mudar, não mais fazer divórcios. Ela decidiu. Ao contrário, agora ela falou: agora como advogada, quando cheguem os casais, ajudarei para reconciliar. Então, ela teve coragem para mudar, coragem para enxergar que verdadeiramente aquilo que ela fazia, que parecia algo bom, não era conforme o plano de Deus. Então, eu dei um exemplo do cigarro, um exemplo extremo, um vício. Dei um outro exemplo bíblico: bruxaria. Bruxaria, eu não sou bruxo, mas eu dei outro exemplo, um terceiro, um exemplo do nosso cotidiano, uma profissão. Como eu uso minha profissão? Como eu uso minha profissão? Eu uso minha profissão no contexto, parâmetro, modelo mundano, ou uso minha profissão no contexto glorificar a Deus? E esse é o ponto. E isso que por isso que eu falo, precisamos ter coragem para mudar, coragem para levar a sério isso. Olha, vamos lá em outro texto. Aí mesmo, vocês estão em Atos 19.
vou concluir só com o versículo 20. Obviamente, quando essas pessoas queimaram seus livros, diz assim o versículo 20: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. É isso mesmo. A palavra de Deus é poder. É poder para transformar. É poder que entra em nossa vida, em nosso ser e transforma. Transforma nossas decisões, transforma nossos hábitos, transforma nosso entendimento. Por isso que Josué, o livro de Josué, capítulo 24, um texto extremamente conhecido, muitos inclusive nos carros, eu vejo aí, muitos carros colocam isso. Josué 24, versículo 15, diz o seguinte: quando Josué, já idoso, velho, perto da morte, chama o povo, aos líderes, e diz assim: mas se vos parece mais cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. É uma decisão. É isso que está falando aqui Josué. Josué fala ao povo, aos líderes: vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês adoram a Deus da Bíblia ou vocês adoram esses falsos deuses vizinhos? Do mesmo modo, hoje a palavra de Deus nos está dizendo, temos coragem para mudar nossa vida, nossos hábitos, e agradamos a Deus, ou continuamos adorando falsos deuses? Lembrem, mais uma vez quero que fique claro esta questão. Se Cristo Jesus está em nós, Cristo Jesus pede que vivamos conforme Ele viveu. Ok, exemplos que eu estou dando. O vício, esse ator do vício do cigarro, estes bruxos de Atos, esta irmã advogada que facilitava os divórcios. Mas também eu, quando faz muito tempo estudei em Palavra da Vida, novo, jovem, lembrei uma história, de fato, me contaram, eu não conhecia essa situação. Em Palavra da Vida da Argentina, vários estudantes de diferentes países iam, e um deles, um colombiano, um aluno, se formou, e ele sentiu no seu coração que tinha que pregar o Evangelho em uma cidade que é aqui perto, que é divisa do Brasil com Colômbia, e que é uma famosa cidade até o dia de hoje, rota de drogas. E ele sentiu no seu coração que era lá onde Deus o chamou, um lugar extremamente perigoso, uma pequena cidade na divisa entre Brasil e Colômbia que vive totalmente das drogas. E ele foi pregar o Evangelho. Grande foi sua surpresa que a grande maioria dos membros da igreja viviam das drogas. Talvez não traficante direto, mas de um modo direto ou indireto estavam vinculados com a droga. Ou seja, quase toda a cidade, o trabalho estava vinculado com o tráfico de drogas. E cada vez que ele realizava o culto, no momento da entrega de dízimos e ofertas, ele enxergava isso e falava: que tipo de dinheiro que está vindo aqui? Dinheiro do tráfico de drogas? E então ele começou a pregar o Evangelho de Cristo, conforme dizendo que Deus não se agrada disso. Deus não se agrada que pessoas vivam do tráfico de drogas. E isso falava para a igreja, não falava para o mundão, falava para a igreja. A igreja falava, aos membros falava: Deus não se agrada, vocês precisam mudar. Precisam mudar de profissão, entre aspas, profissão, precisam mudar de trabalho, precisam mudar de uma renda diferente. Não podem viver das drogas de um modo direto ou indireto, do tráfico de drogas. Conclusão: um dia apareceu morto. O mataram. Como é que o mataram? Foi uma morte muito cruel. Muito cruel. A questão foi assim: como foi que aconteceu? O traficante maior, com sua turma, o pegou, torturou e o matou.
Só que como é que esse traficante soube que ele estava pregando isso? Porque um irmão crente, entre aspas, falou para o traficante: olha, lá na minha igreja tem um pastor. Ele está dizendo que ser traficante é pecado. Vender drogas, dar dízimo das drogas é pecado. Interessante. Um cristão da própria igreja falou isso para o chefe da máfia. Coragem para mudar. Não mudo, não mudo. Continuo na lama do pecado, continuo no lixo do pecado, mas não mudo, ainda que a palavra me confronta. Ainda que a palavra me confronta. Será que nós temos entendido isso? Será que nós temos de fato levado a sério que precisamos ter coragem para mudar? É isso que eu falo. Isso que a Bíblia nos informa. Paulo não teve problema. Paulo falava: o evangelho de Cristo é um só. Inclusive falava: anátema, maldito, maldito aquele que inventa outro evangelho. Maldito seja. Isso que fala no livro de Gálatas. Será que nós temos coragem mesmo de mudar para agradar a Deus? Ou ainda estamos nessa ideia de que Deus aceita todos por igual, importante a intenção. A intenção. Grande erro. Provérbios capítulo 4, mais outro texto também, bem interessante. Também um texto que eu tenho já falado aqui em outros momentos. Provérbios capítulo 4. Vai falar o seguinte no versículo 20 ao 27. Provérbios capítulo 4. Nos vai dar uma grande recomendação que todos nós sabemos. Não existe nada novo aqui. Graças a Deus por isso. Não existe nada novo. Todos nós sabemos. Capítulo 4 de Provérbios. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 20. Olha a recomendação que nos dá. Capítulo 4 de Provérbios, versículo 20 até o final. Diz assim: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Não as percas de vista, guardas dentro do coração. É aí onde deve ficar gravada a palavra de Deus, em nosso coração. Porque são vida para os que encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo, que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Então desvia, tem coragem de mudar. Tem coragem de mudar. Para com aquilo que é da maldade. Para com essa situação pecaminosa. Continua no versículo 25. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e o teu olhar seja direito. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Desvia, porque obviamente te desvia os teus passos. Infelizmente nos desvia nossos passos e nos leva ao mal. Nunca te desvies da palavra de Deus. Guarda no teu coração. Acima de tudo, que fique na tua vida gravado. Nunca te afaste dela. E afasta-te de toda maldade. Toda maldade. E isso que Deus fala. Coragem para mudar. Coragem para mudar. É uma decisão que você e eu fazemos. Ninguém vai fazer isso. Por isso que este texto tão conhecido, você já conhece. Temos lido aqui várias vezes Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conforme à imagem de seu Filho. Esse é o propósito. Deus coloca situações em nossa vida, qual seja a situação. Inclusive essa que comentei desta irmã muito amorosa, que ela tinha uma situação, Deus colocava a situação. Qual era? Casais que queriam se divorciar. Então, qual é a ideia? Por que Deus me traz a meu escritório casais que desejam se divorciar? É para quê? Para eu trabalhar a imagem de Cristo na minha vida. Então, vamos fazer esta questão da visualização. É Deus? Aqui está Deus. Vamos a pensar que o homem aí, trabalhando a imagem de Cristo. Nós, você e eu, somos essa pedra.
Essa pedra ainda está cheia de pecado, ainda está cheia de hábitos que desagradam a Deus. Mas ao mesmo tempo, tem a questão das circunstâncias. Deus usa pessoas, circunstâncias para trabalhar a imagem de Cristo. Mas o que vai fazer, que venha a trouxer essa imagem, transformar essa imagem, é a Bíblia. Isso que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. Na pedra que nós somos. Uma pedra de pecados. Uma pedra de hábitos errados. Isso que Deus está fazendo. Usando circunstâncias do cotidiano. Usando nosso trabalho. Usando o meu relacionamento marido e mulher. Pastor, está um caos. Pois é aí, nessa situação de caos, Deus deseja formar a imagem de Cristo em você e em mim. É aí. Por isso que este texto que Jesus fala é tremendo. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, aqui está o detalhe, quem as pratica é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas infelizmente aí vejo a outra situação. Está aí. Deus querendo trabalhar em nós, essa pedra que somos. As pessoas, circunstâncias. Mas em vez de nós ouvir a palavra de Deus, em vez de ter a palavra de Deus como centro, o que guia é que? A cultura. A cultura é que nos dá o molde. Todo mundo se divorcia. Por que eu não me devo divorciar? É o que a cultura diz. É o que a cultura diz. Não, mas olha aqui a palavra. Ah, espera lá, a palavra não, deixa para lá. A Bíblia diz que cristão não deve namorar um não cristão, muito menos casar um não cristão, julgo desigual. É isso que diz a Bíblia. Não namore e não case. Mas a cultura que diz, te vira, você escolhe. Então nessa área, namoro, matrimônio eu escolho. Deixa lá a Bíblia. A Bíblia não. Eu escolho casar com um não cristão. Qual é o problema? Eu conheço aí tantos outros cristãos que casaram com não cristão. Esse é o problema. Que mais? Que mais que fala o mundo? A cultura. Já falamos o outro dia. Pelo menos preguei já faz algumas semanas atrás. Essa ideia. Ah, se todo mundo erra, por que eu não erro? Deus me permite. Deus ama. Pois é. Aí Deus nos diz o seguinte: mas quem ouve estas minhas palavras, quem ouve estas palavras maravilhosas, estas, e não as pratica, perceba, não as pratica, é como um insensato que construi a sua casa sobre a areia. É um insensato, é o que Deus já está falando aqui, é um insensato. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que aconteceu? A casa caiu. E foi grande a sua queda. A casa caiu. Pastor, a minha casa está uma bagunça. Pastor, o meu matrimônio está um caos. Pastor, o meu trabalho está terrível. Pastor, os meus filhos, Senhor, me ajuda, está um caos. A casa caiu. Por que caiu? Porque não praticamos a palavra. É o que o próprio Jesus fala em Mateus. Por isso, meu irmão, minha irmã, coragem para mudar. Coragem para mudar. A decisão é sua, a decisão é minha. A decisão é nossa. Coragem para mudar. Não sejamos como esse ator, como comentei no início, que ele falou: tenho medo de deixar de fumar. Tenho medo, não sejamos como ele. E não falemos coisas como: tenho medo de praticar a Bíblia. Não fale isso. Não tenha medo de praticar a Bíblia. Pelo contrário, tenha alegria de viver a palavra de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Vamos celebrar Jesus, a ceia de Jesus. Convido a nossos irmãos presbíteros, por favor, venham aqui nos ajudar. Hoje o Altieres está aí. Maurício está lá no berçário, acho.
Osni, vem, por favor. E hoje precisamos mais um. Neide, você está boa para caminhar? Então vem aqui. Agora, Neide, está vendo bem? Neide, você nos ajuda agora, por favor. Chama o Maurício, está aí? Não veio? Ah, não. Ah, então, mais um. Então a Raquel. Raquel, vem, por favor. Primeira de Coríntios, capítulo 11, é o texto que sempre lemos, mas hoje eu vou ler o capítulo 10. Diz assim: digo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão de sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Somos um só corpo. Cristo Jesus é o dono da igreja. Ele é cabeça. E por isso mesmo devemos ter comunhão com Ele. E comunhão com Jesus também, comunhão com Sua palavra. A palavra de Deus não está separada de Jesus. É uma só. João capítulo 1, versículo 1. E o verbo se fez carne. Jesus, o verbo, a palavra se tornou carne. Então, se nós temos comunhão com Deus, com Jesus, temos também comunhão com a sua igreja e temos comunhão com a sua palavra. Oremos. Muito obrigado, Pai, pela bênção da vida, pela bênção da tua palavra e porque tu nos dá, Senhor, tudo o que precisamos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. De Jesus, nos reunimos aquecido por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Estranho a
Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos estar comemorando, ó Deus, o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, o exemplo que Ele nos deu de amor, de entrega, de obediência à Tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração e te pedimos, ó Deus amado, que o Senhor continue conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, para que possamos, Senhor, viver uma vida de vitória, Senhor, entregue em Ti, ó Deus, não uma vitória para obtermos fama, para obtermos dinheiro, mas nós obtermos vitória, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus oramos a Ti, Pai. Amém. Vamos ficar de pé para orar e concluir nosso culto. Vamos orar juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a sabedoria, discernimento que vem do Espírito Santo, esteja com cada um de nós e com toda a igreja que está espalhada por todo o mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Nossos avisos sempre temos nossos grupos de vida, neles falamos, conversamos. Está sendo sempre muito abençoador os grupos de vida. O segundo aviso é aquele para já guardar em nossa agenda. Domingo 16 de outubro, já agora está mais perto, teremos nosso segundo dia de comunhão, onde será realizado, como sempre, 9 da manhã, abertura da escola dominical, logo a escola dominical. Após a escola dominical temos nosso culto, 10h45, e daí o almoço. Então planejemos, já nos programemos para participar. Lembrem, é um momento extremamente importante de ter comunhão. Comunhão também é algo que agrada a Deus quando seu corpo, a igreja, se reúne. Nós fazemos muito de vez em quando este tipo de atividade. Então, vamos como falei hoje, coragem para mudar. Se por acaso você não participou do anterior, então vamos ter coragem para mudar e esta vez sim participemos, porque será uma atividade muito agradável, como foi também a outra. Domingo 16 de outubro, então começamos como sempre a escola dominical, no mesmo horário, nada muda. O culto, aí vem, e finalmente o almoço. Então Deus continue nos abençoando, porque são momentos muito, muito maravilhosos. Também próximo domingo é o momento de estar entregando nossa oferta de amor, participar. Então já desde agora nos preparemos. Deus continue nos abençoando, porque podemos também participar, ajudando outras famílias. Podemos agora nos dar um forte abraço, que a paz de Cristo continue em sua casa, sua família, no seu trabalho, em todos. Que lembremos que a palavra de Deus é uma só, e ela é a verdade.